Boa noite, Biblioteca da UF. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Lázaro. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Rafael. A gente está dando só um tempinho para o pessoal entrar. A nossa convidada já está a postos. Hoje vai ser um bate-papo interessante. Nós vamos falar de mapeamento participativo. Que história é essa? Achei o Bruno. Entrou. Boa noite, achei o Bruno. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tiago Inês. Tiago, seja bem-vindo. Fábio Conceição, seja bem-vindo também. Jefferson Luiz Marcelino. Lagelt, da UF, seja bem-vindo também. Sejam bem-vindos, né, ao nosso laboratório da UF. Pessoal, para quem não nos conhece, enquanto o resto do pessoal for entrando, né, nós somos um grupo de pesquisa, né, o grupo de pesquisa em ecologia humana e conservação de recursos naturais e culturais, sediados na Universidade Federal Fluminense, em Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro. Meu nome é Camila, eu sou professora do Departamento de Geografia da UF Campos. Cel Mariana, boa noite, seja bem-vinda. E a cada 15 dias a gente realiza lives com temáticas diversas relacionadas a questões ambientais, socioambientais. E aí deixa eu só mandar um recadinho aqui para nossa convidada. Bom, e no nosso grupo nós trabalhamos a questão do ensino, da pesquisa e a extensão, né? O ensino dentro da universidade, fora da universidade, a pesquisa onde a gente aborda essa temática do conhecimento tradicional, da ecologia humana, da geografia física, biogeografia, ecologia, mas sempre envolvendo a temática do conhecimento científico com o conhecimento tradicional. A gente tenta linkar esses dois saberes e, a partir daí, tentamos, então, sugerir soluções para problemas socioambientais. E aí, nós temos esse projeto que a gente chama de alfabetização científica digital. O projeto Toninhas entrou, seja bem-vindo. A nossa convidada entrou, Raquel. E aí, nesse projeto de alfabetização científica digital, a gente trabalha, então, essa divulgação digital da ciência junto com o conhecimento científico. E nós trabalhamos juntos com... Boa noite, Raquel, de novo. Boa noite. Você me ouve bem, nos vê bem, que a gente está te ouvindo Sim, bem e ouvindo bem. Ah, ótimo. Então, estamos conversando um pouquinho aqui com o pessoal que está entrando. Dias Urbanos entrou. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Explicando um pouquinho o que é o grupo de pesquisa, né? É sempre bom a gente lembrar a função do grupo de pesquisa, qual que é a função, para que existe. Então, o grupo de pesquisa dentro da universidade, ele vem justamente para trabalhar essa questão do ensino, da pesquisa e da extensão. O que é extensão? É essa relação, essa aproximação da universidade, dos professores, dos cientistas, dos estudantes, com a sociedade fora dos muros da universidade, mas também dentro dos muros da universidade. E hoje o nosso tema é um tema que a gente vem justamente linkando esse conhecimento científico com o conhecimento tradicional, né? E aí até o nosso título, né, com quantas pessoas se faz um mapa? Conhece mapeamento participativo? Que negócio é esse de mapeamento participativo? Né? Tem que ter a participação de quem? O que é um mapeamento? O mapa, a gente já viu alguns mapas, né? Mas e aí? Esse mapeamento participativo envolve quantas pessoas? Como que é isso? Para que serve isso também? Quem que inventou?
né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa temática. O pessoal ainda está entrando, Raquel. Enquanto isso, a gente vai falando um pouquinho sobre os nossos financiadores, né? São financiadores da pesquisa brasileira. E aí nós temos a FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, uma fundação estadual, onde, a partir de impostos, essa fundação ela permite que cientistas realizem pesquisas. No nosso caso, a gente realiza pesquisa, a ciência, junto com as comunidades tradicionais. Nós trabalhamos com comunidades de pescadores, comunidades de agricultores, e aí a gente tenta, então, buscar soluções para esses conflitos socioambientais, conflitos com mega empreendimentos poluentes, né, conflitos homem e animais marinhos, principalmente, a gente trabalha bastante no ambiente costeiro. E aí a gente está começando a entender o que é essa história de mapeamento participativo, e por isso que a gente chamou a Raquel para nos ajudar a entender um pouco mais disso, né? Também temos o CNPq como um outro órgão que ajuda financeiramente as pesquisas no Brasil. O CNPq, deixa eu só colocar aqui, agora que eu vi que não tem o cronômetro, agora eu coloquei. Bom, então o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do nosso país, né, o órgão máximo da ciência no nosso país, ele também nos dá esse suporte financeiro para que a gente possa trabalhar junto às comunidades tradicionais, linkando o conhecimento científico, né? E nós temos vários parceiros também que fornecem as bolsas, né, que é o salário dos pesquisadores, dos estudantes de pós-graduação, do mestrado e do doutorado. Boa noite, Duarte, seja bem-vindo. E aí nós temos, dentre estes, nós temos a CAPES, né, como um dos órgãos que nos ajudam financeiramente também. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, né? Ela fornece esse salário, essa bolsa para os pesquisadores, os cientistas do Brasil todo. E aí nós temos a FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo, que também fornece esse suporte, porque nós temos pesquisadores, cientistas dentro do grupo que atuam tanto no estado do Rio de Janeiro quanto no Espírito Santo. E aí nós temos as universidades, que são as nossas parceiras, das quais nós fazemos partes, né? Boa noite, Alana, seja bem-vinda. Por exemplo, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, mas nós temos no grupo professores da Universidade Federal do Espírito Santo, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, da Universidade Federal do Paraná. Nós temos parceiros de órgãos ambientais, como o ICMBio. Nós temos parceiros de servidores públicos estaduais do Estado do Espírito Santo. Então, a gente tem uma diversidade bastante interessante dentro do nosso grupo de pesquisa, né? Sem contar todos os pescadores artesanais, os agricultores familiares, que estão junto da gente ali nas pesquisas. E aí, para a gente não enrolar mais, porque eu acho que hoje nós vamos conversar bastante, aprender bastante com a nossa convidada, queria apresentar, então, a Raquel. A Raquel, né, Raquel Desidério Souto, ela é oceanógrafa, mestre em estudos populacionais e pesquisas sociais, ela tem doutorado em ciências e é pesquisadora de pós-doutorado do programa de pós-graduação em geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fica na cidade do Rio de Janeiro. Ela também é professora do Laboratório de Cartografia da mesma universidade, da Federal do Rio de Janeiro. E aí a gente vai explicar durante a live o que é essa cartografia. Ela também é presidenta no Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável, ivides.org. É isso, Raquel? Sim, sim, falou Então, certinho. eu estava preocupada em falar errado. E aí a gente vai falar um pouquinho também do grupo, do Instituto. E a Raquel, então, ela realiza pesquisa com gerenciamento costeiro, com geoprocessamento, e a gente vai conversar sobre o
que é isso tudo, né? Geoprocessamento, o que estuda isso? Estudos sobre estudos populacionais, sociologia das estatísticas, oceanografia, esse monte de termo diferente. A Raquel vai conversar com a gente aqui explicando o que é esse mapeamento participativo, né? E aí vem o título da nossa live. Boa noite, Sara, seja bem-vinda. E aí no título, a gente deixou um título com uma linguagem com duas perguntas, né, para ver se a gente consegue responder aqui. Com quantas pessoas se faz um mapa? Né? Conhece mapeamento participativo? O que é esse mapeamento participativo? Então, agora, Raquel, você fica à vontade, pode se apresentar, e eu já agradeço muito a sua presença aqui, porque eu acho que vai ser um tema bastante diferente, né? Não é o tema que os nossos ouvintes estão acostumados eles não estão tão por dentro desse assunto, então a gente pode conversar com bastante tranquilidade aqui. Tá bom? E aí, à medida que forem vindo as perguntas, os comentários, a gente vai anotando e vai tentando responder. Então, eu te agradeço realmente a sua disponibilidade. Pode ficar à vontade para se apresentar, que aí depois a gente começa com o roteirinho. Boa noite, gente. Muito obrigada, Camila, professora Camila Zapes, né? Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação muito grande estar falando com vocês. Eu sou oceanógrafa, né, como a professora Camila falou, só que ao longo da minha trajetória acadêmica, eu fui indo cada vez mais para o lado das ciências humanas, porque a oceanografia, não sei se vocês sabem, mas ela não é da área de humanas, é a área tecnológica. E meu mestrado em estatística também era tecnológica, e calhou de eu cair no doutorado em geografia na FRJ, aí culminando com esse foco mais na geografia humana, né? E usando cartografia, geoprocessamento, tudo isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como a Camila falou, eu sou de uma área de conhecimento que se chama gerenciamento costeiro integrado. E lá no gerenciamento costeiro integrado, o que se faz, né, nesse gerenciamento costeiro integrado? A gente busca minimizar esses conflitos que a professora Camila também falou, entre determinados setores econômicos, né, pescadores, indústria do petróleo é um muito conhecido. E aí, como tem que resolver todos esses conflitos, eu vi a utilidade em ter, além do meu conhecimento em oceanografia, buscar um pouquinho também do conhecimento dos amigos geógrafos, né, do pessoal da estatística populacional, lá na escola de estatística que eu fiz no mestrado da ENSE, do IBGE. Então, a trajetória foi muito por aí. Em relação ao mapeamento participativo, parte do meu pós-doutorado, agora projeto de pós-doutorado, é desenvolver uma pesquisa em que eu proponho uma plataforma de internet, né? Um mapinha que vai estar na internet, até saiu um mapa hoje muito parecido do Ministério Público Federal. E depois eu vou explicar. Mas a minha proposta é botar uma plataforma na internet que as pessoas possam marcar a qualidade ambiental da costa. Então, isso seria um exemplo de mapa participativo. E o que aconteceu? Quando eu entrei lá no pós-doutorado, eu comecei a estudar esse assunto, né? Assim, a prática acadêmica é ficar lendo, né? Li bastante artigos, capítulos de livro, li o trabalho que Camila Zapes também fez, tantos outros pesquisadores do Brasil que têm, né, algumas pesquisas já em mapeamento participativo. E aí, um ano e meio já que eu estou estudando esse assunto e a professora Camila me chamou para estar hoje aqui com vocês, para a gente fazer exatamente isso, divulgar o que vem a ser o mapeamento participativo. Porque é uma ideia tão legal, né, tão bacana, que pode ser aplicado para tantas situações, e nem sempre é necessário um conhecimento tão especializado, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, por que não, né? Conhecer essa técnica, né, as técnicas envolvidas em mapeamento participativo, e por que não começar a enveredar por isso, né? Vamos mapear, né? Vamos mapear, que o mapa ele tem também a sua importância, e a gente vai falar sobre todas essas coisas hoje nessa live, que eu agradeço tanto ter sido convidada para participar. Ai, que legal, Raquel. Bom que você está falando uma linguagem bastante
é atrativa e eu acho que vai ser bastante interessante para o público que está assistindo. E aí, enquanto a gente estava falando, várias pessoas entraram. Então, tem que dar boa noite para o Marcelo Dutra, para Ale Underline Nanda, Luciana LVN, Carlota Estela, Débora Soprano, Edivânia, Luana Braz, Geoparques Costões e Lagunas e Diogo Ubatuba. E aí, pessoal, se vocês quiserem ir colocando de onde que vocês são, Diogo Ubatuba a gente já tem uma ideia, né? Mas se vocês quiserem colocar de onde vocês são, porque é bom para a gente ver, né, de onde que as pessoas que têm interesse no tema, de onde que elas estão assistindo, e até quiserem falar se trabalham com o tema onde vocês estão, fiquem bem à vontade. E aí a gente já tem uma pergunta, e daqui a pouco a gente faz a pergunta. Já tem um pessoal perguntando. Boa noite, Amanda. Amanda foi Pepe. Boa noite. O Diogo Batuba está falando que é o Batuba, mas mora na Amazônia. Tá Que longe, hein? Tá beleza. distante da gente, hein? Pensa que bacana a experiência, muito bom. É, muito legal. Legal, né? Gente de tão longe de onde a gente está, é bem bacana. E tá sendo um momento muito ruim, obviamente, a pandemia, né? Mas tá dando uma oportunidade para a gente poder conversar com pessoas tão distantes, falando sobre ciência e conhecimento tradicional, que às vezes a gente não tinha tanta essa disponibilidade, né, para poder fazer esse tipo de trabalho por lives, então está sendo um aprendizado, assim, pelo menos para o nosso Uhum. grupo está sendo bastante interessante, né? A Carlota Estela, ela falou que é Carla Ramoa, doutoranda em Geografia da UFRJ. É da sua turma, Raquel, ela? Sim, a Carla é colega lá no Geocart, ela graduou lá na Geografia, né, na FRJ. Inclusive, a Carla tem um trabalho interessantíssimo que foi realizado com os pescadores da Baía de Guanabara. Então, a monografia dela de graduação é com esse mapeamento participativo. Inclusive, a Carla, eu vou só fazer um aviso aqui rapidamente, aproveitar o espaço, dá licença. A Carla, ela Claro. está entre as pessoas que vai falar também sobre o mapeamento participativo no Papo Cartográfico de 19 de novembro. Então, são 3 pessoas e uma delas é a Carla. A Carla é doutoranda lá na pós-graduação em Geografia na FRJ. Uma satisfação muito grande ver você aqui, Carla. E ela é professora também. Ela é professora em Duque de Ah, que Caxias. legal. Ai, gente, é muito bom ver educadores, ver pescadores, agricultores familiares, Ah, todo Ela mundo está assistindo. ela tá fazendo a correção aqui, foi a dissertação de mestrado dela. Ai, muito bom, gente. Isso aí. Nossa, muita gente falando que é da geografia da UERJ. A Lenanda, geografia UERJ. A Marta é da UERJ. O Achei Bruno é da UERJ Geografia. Ó, o Geraldo Caparaó, que entrou agora, boa noite, é do sul do estado do Espírito Santo, na região do Caparaó. Ele trabalha com história ambiental. A Sara, que disse antes ali, é de Governador Valadares, Minas Gerais. Então, a gente tem aí pessoas de diversos locais. Bem legal, sejam todos bem-vindos. E aí vamos começar, né? Então, Raquel, o que é um mapa? Eu acho que todo mundo já viu um mapa, né? Todo mundo que está aqui já viu um mapa. Mas um mapa enquanto uma ferramenta didática, o que é um mapa? Para que ele serve? Como que é isso? O mapa, aí eu vou citar o meu querido professor Paulo Menezes, Paulo Márcio Léo de Menezes, coordenador do Geocart. Ele nos ensinou o seguinte, gente, mapa, stricto sensu, né, na ciência, o que é mapa? Mapa é uma representação gráfica do espaço que é feita em 2 dimensões. Então, se você pegar uma folha de papel e fizer um desenho do espaço onde você vive, aquilo dali já é um mapa. Bom, isso é um mapa. Para a cartografia, que é a ciência que estuda mapas, né, estuda formas de medir, formas novas de medir distâncias, ângulos, áreas, etc.,
né, um rigor técnico muito maior, para eles, mapa, além de ser essa representação em duas dimensões, que seria a largura e a altura de uma folha de papel, estou dando um exemplo para facilitar, além desse requisito, o mapa ele tem que ter 5 elementos que o cartógrafo ele pede que se coloque no mapa. Mas assim, a princípio, o mapa é qualquer representação gráfica em duas dimensões. Então, se você tem uma folha de papel, largura, altura, desenhou uma área ali, uma área onde você vive, onde está a sua escola, onde fica a colônia de pesca, aquilo dali já é um mapa. Para o cartógrafo, para os engenheiros cartógrafos, para a academia de ciências, né, que exige um rigor maior, uma série de regras, aí o mapa, para ser considerado um documento científico, ele tem que ter 5 elementos básicos que o cartógrafo pede para ser colocado lá, que é a orientação, a escala do mapa, a legenda, o título e a projeção que foi usada no mapa. Mas, a princípio, se uma pessoa, qualquer pessoa, fizer um desenho, uma folha de papel, do lugar onde ela viajou, onde está a escola dela, onde ela vive, a praia que ela mais gosta, ela fez um desenho ali, representando graficamente o espaço em duas dimensões que eu falei, largura e altura, é um mapa. Aí o pessoal às vezes fala assim, ah, que legal, eu vi um mapa 3D. Não, tá errado, mapa 3D não. Você viu um modelo, né, chamado modelo, maquete. O que que acontece? Às vezes você pode pegar, por exemplo, um material maleável, papel machê, a pessoa às vezes faz de isopor, argila. Você pode criar uma superfície ali representando também o espaço onde você vive, onde está a sua escola, uma praia, etc. Só que aquilo, para a ciência, não é considerado mapa, é considerado modelo, maquete. O professor Paulo ele tem essa característica, né? Ele sabe assim o rigor, né? Qual é certinha a definição. Então ele falou para a gente: mapa é uma representação gráfica do espaço em duas dimensões. Esse é o pulo do gato, são duas dimensões. Se tiver em três dimensões, já é chamado maquete, modelo, etc. Aí você me perguntou para que serve, né? Para que serve o mapa? Normalmente o mapa ele é utilizado principalmente para você fazer essa representação que eu já falei, né? Você documentar o que existe naquele espaço ali, por exemplo. Vamos fazer um mapa do lugar onde está a escola. Então, no entorno tem árvores? Não, não tem. Está tudo caduco lá, não tem árvore. Tem uma região em volta que tem prédios ou tem casas. Como é que é essa região? Então, você faz a representação todinha daquele espaço num, num espaço 2D, né? Que eu dei o exemplo da folha de papel. Mas ele também serve, além de representar o que tem no espaço, o mapa serve muito para orientação. Então, as pessoas já pegaram o aplicativo de táxi, chama Uber, né? O aplicativo americano. Você abre o aplicativo, tem um mapinha lá. A gente acompanha o carrinho, vê onde é que ele está indo, então o mapa está servindo para orientação. E aí, por isso que o cartógrafo pede para colocar o norte no mapa, porque o mapa está ali servindo para um dia, se alguém quiser, né, se orientar através dele. Um outro exemplo muito simples por exemplo, tem um evento, um aniversário, uma festa qualquer, um casamento, e você tem que passar aquele caminho para algum colega, né? Vão se encontrar em algum lugar, ou tem que mostrar para alguém onde que fica a casa de festas. O que as pessoas fazem? Elas pegam um papel, desenham um mapa. Eles desenham um mapinha ali. Então, aquele mapinha que eles desenharam é para quê? Para orientação. Então, o mapa, além dele ser usado para representação e documentação do que existe no espaço, ele também é usado para orientação. Então, a pessoa vai pegar aquele mapa que foi desenhado por alguém, ou um mapa oficial, né, com aquele rigor todo científico que eu falei, e vai usar para se orientar, vai chegar a determinado local, ir de um ponto a outro, né, saber mais ou menos o que existe ali naquele espaço. Para isso que os mapas servem. Joia, super didática a sua explicação. Muito, muito bacana. Principalmente quando traz para a nossa realidade, né? Ah, eu vou indicar a minha festa de aniversário, e aí eu vou e desenho no mapa para a pessoa. Muito bacana.
Raquel, a gente está bombando de comentários. Deixa eu organizar aqui, porque a gente tem uma equipe super especializada que organiza as perguntas aqui, sabe? E aí, tem uma pergunta do Lázaro. Ele já começa perguntando assim: professora Raquel, conhece algum exemplo de mapeamento participativo que surgiu a partir de uma audiência pública? Então, eu acho que antes da pergunta dele, a gente podia responder, né? O que que é um mapa participativo? O que que seria esse mapa participativo? O que que é isso? Então, o mapa participativo é aquele em que quem está fazendo o mapa é mais de uma pessoa. Então, tendo duas ou mais pessoas, para mim, eu, Raquel, já considero isso um mapa participativo. Agora, existem N maneiras de fazer isso. Normalmente, requer a presença de um especialista. Então, por exemplo, eu estou numa escola e a gente resolveu fazer uma atividade de mapeamento em que todos os alunos vão participar. Normalmente, quem vai orientar essa atividade na escola é a professora ou professor em sala de aula. Então, é um mapeamento que ele pode ser feito por mais de uma pessoa, né? São várias pessoas fazendo o mapeamento, colocando os pontos, né, no mapa, só que normalmente é orientado que exista pelo menos um especialista ali no grupo para fazer a orientação das pessoas como elas devem fazer isso. Então, assim, normalmente se pega uma das técnicas é você colocar a cópia de um mapa impresso oficial, ou a cópia de uma imagem de satélite impressa, e por cima coloca uma película transparente. E aí a pessoa que está orientando, o monitor, ou o pesquisador, o cientista, ele vai, após reuniões com aquele grupo e que eles demonstram o que é importante para eles, né, de ser inserido no mapeamento, ele vai começar a dar orientação técnica para que essas pessoas façam a plotagem dos pontos, né, do que é aquilo que é interessante para aquela comunidade. Isso é a maior parte dos, é a maior parte, é a maior parte do, desculpa, é a maior parte dos casos. Agora, tem um caso específico de uma técnica que se chama mapa mental. O mapa mental é uma coisa que beira o lúdico, porque é aquilo que eu falei para vocês, você pega uma folha em branco e aí aquela comunidade, aquele grupo, vai desenhar à mão livre, não em cima de mapa impresso, ou em cima de imagem satélite, ou em cima de croquis, em cima de nada. Vão pegar uma folha em branco e com aquilo que eles lembram da mente deles, né, das imagens mentais que eles têm daquela região, daquele espaço onde eles vivem, eles vão desenhar um mapa. Então, normalmente, às vezes tem assim uma atividade para criança. Você chega numa escolinha, tem lá, as crianças voltam das férias, a professora fala assim: vamos agora fazer uma atividade em que vocês vão ter que fazer um desenho da onde vocês foram nas férias. Vai ter a criancinha que vai desenhar uma prainha, vai ter outra criancinha que vai desenhar talvez uma lagoa, porque ela foi para uma lagoa. Então, o mapa mental é bem por aí. É um mapa em que qualquer grupo pode se dispor a fazer. Ele pega um suporte qualquer, pode ser um papel, um papelão, um pedaço de compensado. Vamos fazer um mapa. E aí eles desenham o mapa à mão livre. Esse é o único caso que eu conheço em que não necessariamente é assim, imprescindível a figura de um técnico, né, de um especialista. Agora, existem várias outras técnicas de mapeamento participativo, que é um mapeamento em que várias pessoas estão colocando dados naquele mapa, colocando os pontos. E aí entra a figura do especialista que eu estava falando. Se for usar um mapeamento participativo em cima de suporte em papel, né, mapa em papel, imagem de satélite, com película, provavelmente, né, muito provavelmente, é necessária a figura de um especialista, de um técnico. Pode ser um professor do colégio, um geógrafo, uma professora universitária, um professor universitário, que vai orientar aquela turma, aquele grupo, a fazer o mapeamento. Isso é mapeamento participativo, na questão técnica. Qual o valor dele? Para que serve o mapeamento participativo? Está sendo muito discutido hoje em dia também. Lembra que que a professora Camila Zapes falou de toda a questão dos conflitos, né? Pelo espaço, pelos recursos
naturais, né? A gente deu um exemplo, pescador, indústria do petróleo. Então, muitas vezes, o mapeamento participativo está sendo utilizado para o reconhecimento dos valores dessas comunidades. Então, você pega uma comunidade de pescadores, de marisqueira, qualquer comunidade tradicional, ou uma comunidade que já está no local há muito tempo, às vezes foi o primeiro povoamento daquele local, você tem casos assim, que veio aquela comunidade, né, em toda a história daquele local. E aí, como é que faz para não perder os valores culturais dessas comunidades? Tem sido usado o mapeamento participativo, porque aquele grupo comunitário vai colocar justamente nesse mapa coletivo, que é feito coletivamente, os seus valores. E a gente sempre dá um exemplo que é o seguinte: será que os peixes que são pescados pelos pescadores de Campos, por exemplo, Campos dos Goytacazes, onde vocês estão, são os mesmos peixes que são pescados em Santa Catarina, por exemplo, uma cidade de Santa Catarina, uma cidade do Rio Grande do Sul, uma cidade do Ceará? Será? As artes de pesca que eles usam são as mesmas? Quem pesca lagosta usa a mesma arte de pesca de quem vai pegar mexilhão? Eu acho que tem gente aqui que está assistindo que é pescador ou parente de pescador, sabe o que eu estou falando. Não são as mesmas artes de pesca, muitas vezes não são as mesmas espécies que ocorrem nos lugares. Então, tem sido usado muito o mapeamento participativo para salvaguardar essa tradição cultural, essa herança cultural que essas comunidades têm. E aí, entrando um pouquinho naquilo que foi perguntado ali no chat, me chamou a atenção, normalmente o caminho é o inverso. Existe, às vezes, situações em que uma comunidade ela tá envolvida numa disputa por direitos, né, e de acordo com aquele que a professora Camila falou da disputa, né, dos conflitos territoriais. Então, muitas vezes, as comunidades estão numa situação de disputa pelos seus direitos, e aí elas recorrem a pesquisadores ou a ONGs, né, grupos especialistas, e esses grupos orientam a fazer justamente o mapeamento participativo para depois esse mapeamento ser usado como material de defesa no tribunal. Não sei se eu me fiz entender. Então, na verdade, não é a audiência que vai gerar o mapa participativo. O mapa participativo, normalmente, ele é realizado num processo anterior à audiência. Então, quando essas comunidades estão pleiteando os seus direitos, elas procuram os especialistas, é feito um mapeamento participativo, fica tudo ali documentado direitinho, e aí entra o rigor científico. Esse documento, ele é usado depois nas audiências públicas, né, que são realizadas para a discussão sobre esses direitos das comunidades. Então, eu acho que o caminho é o inverso do que o rapaz falou aí na pergunta. Eu desconheço, pode ser que haja algum caso realmente que de uma audiência pública tenha sido reconhecida a necessidade de um mapeamento participativo. Ah, ali está tendo muito conflito, mas tem uma tradição lá, tem uma herança cultural muito grande que tem que ser valorizada. Vamos então fazer um mapa participativo para poder ajudar aqui nos processos seguintes, né, no todo o ritual lá. Pode ser que exista essa situação, mas normalmente as situações são o contrário. É feito um mapa participativo, né, com a comunidade que está pleiteando seus direitos, e depois esse documento vira um documento científico que é usado como prova para depois ser debatido, né, nas instâncias seguintes, após as audiências públicas. Eu não sei se eu me fiz entender, mas se eu não me fiz entender, depois você comenta mais um pouquinho ali no chat. Acho que é Eu isso. acho que ficou bem, bem claro, são tantas informações que a gente desconhece, né, sobre o mapeamento participativo e como que é interessante a gente poder saber que a partir de um mapa em que todos participam, é possível se ter uma manutenção da cultura local, é possível que um juiz analise aquilo como uma prova, né, para se defender os direitos de uma comunidade. E quando a gente fala comunidade, pessoal, não é apenas uma comunidade tradicional, pode ser uma comunidade, um bairro que foi atingido por algum desastre de alguma empresa, né? Temos vários exemplos ao longo do Brasil. E aí, Raquel tá bombando de gente. Olha,
Temos que dar boa noite para Juliana Abreu, que está no norte do Rio de Janeiro, Marcos VFC, Emanuel Arquiteto, Gel Costeira, que é o nosso grupo lá da UF de Campos, bem bacana, Lucas Evangelista, Lúcia, Marcela R. Jesus, Valquíria Emília, Mahara Nissatia, eu acho, Vivian da UERJ e Tatiana Ponto Dessa. Pessoal, sejam todos bem-vindos, viu? Ó, o Fábio colocando aqui que foi uma ótima explicação. E aí a gente tem várias perguntas, Raquel. O Achei o Bruno está perguntando o seguinte: boa noite, professoras. Gostaria que fosse abordada a relação entre mapeamento colaborativo e governança, né? Eu acho que tá um pouco linkado com o que você falou agora há pouco. Então, ele pergunta isso: qual que é essa importância do mapeamento participativo com a governança? E aproveitando, o Geraldo Caparaó, ele pergunta, né, qual que é a importância das legendas nos mapas? É assim, a relação do mapeamento participativo com a governança moderna é total, porque se você pegar vários documentos de referência, né, que são utilizados, pode ser um documento das Nações Unidas, pode ser um documento do próprio governo federal, né, algum plano nacional. Normalmente, você vai lendo esses documentos e eles falam sobre a inclusão da participação popular no processo de gestão. E por que é importante isso? Porque, como a professora Camila Zappes falou dos conflitos, se está havendo conflito, não tem como fazer uma gestão de cima para baixo, como se fala, né? Sem levar em consideração aquelas peculiaridades daquela dinâmica ali que está acontecendo naquele espaço determinado. Se não levar em consideração isso, fizer a gestão chamada de cima para baixo, não funciona. Já foi visto isso. A menos que seja uma gestão que já foi feita para não funcionar. Mas pensando numa gestão que foi feita para funcionar, todos esses documentos técnicos de referência que eu mencionei, pode ser da CEPAL, pode ser das Nações Unidas, pode ser do governo brasileiro, né? Alguma norma, alguma lei, o próprio Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, ele exorta isso, a participação na gestão. Porque o gestor, ele vai ao povo ver o que está acontecendo ali, naquele espaço. Então, como Camila falou, se está havendo conflito, para resolver o conflito, você vai ter que ouvir todas as partes, não adianta vir com gestão de cima para baixo. Vai ter que fazer um mapeamento participativo. Tem um exemplo que é muito importante no cenário brasileiro, que é recente, que é a experiência da gestão lá na Baía da Babitonga, que são os nossos colegas lá de Santa Catarina. Eles estão conseguindo fazer esse processo de gestão participativa, envolvendo a sociedade, setores da sociedade. Já fizeram mais de 40 reuniões para mapeamento participativo. Então, não é uma coisa assim tão trivial, tão simples, mas é o caminho. Porque para resolver todos esses conflitos, se você não chegar num consenso, e aí para chegar no consenso você tem que saber a situação, como você vai saber a situação? Fazendo mapeamento participativo. Porque é incrível, gente, a quantidade de informações e dados que você consegue levantar a partir dessa experiência das pessoas é uma coisa muito rica. Então, esse tipo de informação e de dados é que é primordial para quem quer fazer uma gestão eficaz. Foi como eu falei, o Brasil ele tem essa tristeza de, às vezes, o gestor não quer fazer aquilo que vai dar certo, né? Ele quer fazer, às vezes, aquilo que vai interessar ele pessoalmente. É aquela confusão do público com o privado. Mas considerando que você tenha um gestor ou uma gestora que quer fazer algo que vai resolver os conflitos, por exemplo, vai ter que fazer um mapeamento participativo. Eu vou dar um exemplo, então. Eu estava lá fazendo o trabalho de campo da tese, foi no verão de 2016. Estava lá em janeiro e fevereiro, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, que vocês conhecem bem também. Então, ele me chamou muita atenção, como era verão, alta temporada na região dos Lagos, tinha lá em Arraial do Cabo uma disputa muito grande entre os pescadores e os barcos de turismo de mergulho. E olha que lá tem Capitania dos Portos,
tem um posto do ICMBio, que eles fazem um trabalho muito grande ali também com aquelas pessoas, mas mesmo assim, no auge do verão, estava havendo conflito entre os barqueiros do turismo e mergulho e os pescadores. Eles estavam competindo pelo espaço. Então, o que acontecia? Às vezes, de madrugada, um ia quebrava o barco do outro, um ia quebrava o motor do outro. Então, esse tipo de situação, gente, não pode acontecer. Se a gestão ela é direcionada para resolver esse tipo de conflito, aí vai ter que usar o mapeamento participativo. O que vai acontecer? Esse gestor, pode ser a Secretaria de Meio Ambiente, secretário, eles vão propor várias reuniões, como está sendo feito no Sul, né, que eu dei o exemplo da Baía da Babitonga, em que vão ter representantes dos setores ali, no caso de Arraial do Cabo, primordialmente teria que ter representante do setor de pesca e do setor de mergulho. Então, dali eles tentam fazer uma resolução dos conflitos, mapear as áreas de interesse de cada setor, né? Onde é que é fundamental de eu pescar? Onde é que estão os berçários, né? Onde é que a gente tem que preservar manguezal? Isso tudo é feito a partir desses mapeamentos participativos, com o envolvimento de toda a sociedade. Que é como a professora Camila estava falando. O mapeamento participativo não está sendo usado só com comunidade tradicional e para fazer, assim, defesa dos seus direitos. Ele é usado para uma gama enorme de aplicações. Por exemplo, quando o governo precisa delimitar uma área de proteção ambiental, muitas vezes está sendo feito um mapeamento participativo. Então, você tem casos, por exemplo, nas Cagarras, no Rio de Janeiro, que as Cagarras, estava sendo preparada a documentação para ela ser transformada em monumento natural. Hoje, as Ilhas Cagarras, no Rio de Janeiro, já são monumento natural. Mas, para delimitar essa área vai estar toda delimitada e depois vai ser colocada lá na lei que delimita a área da Mona das Cagarras. Para delimitar essa área, teve que ser feito um trabalho com os pescadores da área, que foi feito pelo nosso colega Dr. Leopoldo Gerhard, que também é lá do Sul. Fizeram o mapeamento das áreas e os pescadores falaram, olha, aqui são as áreas em que tem que preservar, que não pode deixar chegar, ter pesca ou não pode deixar chegar barco de turismo. Então foi feito esse mapeamento lá. E aí, depois do mapeamento, pode ser delimitada a unidade de conservação. Outros exemplos de uso do mapeamento participativo que eu vou dar não são necessariamente relacionados a recursos naturais ou direitos sociais, direitos socioambientais de comunidades. Muitas empresas hoje em dia têm usado também mapeamento participativo. Você sabe por quê? Porque já viram que dá para economizar muito dinheiro com isso. Eu sempre dou esse exemplo. A pesquisa do censo, né, a campanha do censo demográfico, que é realizada pelo IBGE, é uma campanha cara. Ela é extremamente necessária, hein, gente? Eu não estou falando que não é necessário. Eu estou falando que ela é cara. Então, se você tem que fazer uma pesquisa que não seja o censo ele realmente tem que ser feito daquela maneira, tá? Os técnicos têm que ir a campo e fazer a coleta dos dados. Mas se você está numa uma determinada pesquisa e que você precisa cobrir uma área, só que você não vai ter dinheiro suficiente para mandar especialista para essa área toda fazer levantamento, você pode começar a colocar plataformas na internet que as próprias pessoas vão fazer aporte dos dados. Então saiu hoje, vocês podem ficar de olho também, saiu hoje uma plataforma do Ministério Público Federal, que está um auê danado, porque ela é maravilhosa. O que acontece? Eles colocaram uma plataforma na internet, o Ministério Público Federal colocou, em que podem ser marcados lá aquilo que eu falei antes, os pontos, né, as características daquele lugar que são importantes para as comunidades. Esse aplicativo do MPF é específico para as comunidades tradicionais. Então, esse tipo de ferramenta, ela economiza muito, porque o aporte de dados vai ser feito de qualquer lugar, pelas próprias pessoas que conhecem o lugar. As próprias pessoas que habitam o lugar, elas vão fazer o aporte desses dados. É assim. Com relação a outra pergunta que foi feita sobre a legenda, qual a importância da legenda? A importância da legenda é a seguinte:
A pergunta que tem que ser feita é a seguinte para aquele grupo, aquela comunidade que está participando do mapeamento. Quais são os aspectos que são importantes para serem mapeados para vocês? Então, foi como eu falei anteriormente, isso daí é de caso a caso. Para uma determinada comunidade de pescadores de lagosta do Ceará, quais são os valores daquela comunidade lá? Para a comunidade das garrafinhas de areia colorida, que a minha colega Tatiana de Sá, que está nos assistindo aqui também, a Tati é lá do PPGG, do Geocart, também da FJ, ela fez um mapeamento participativo para a preservação da cultura daquela comunidade que faz as garrafinhas de areia, que todo mundo gosta quando ganha um bibelozinho daquele. Então, a Tatiana fez aquilo. Para aquele pessoal lá, os valores são uns. Para os pescadores de campos, Goitacazes, os valores são outros. Para o pescador da lagosta, que eu dei um exemplo no Ceará, outros valores. Então, para cada comunidade, você vai ter um conjunto de valores e de aspectos que para eles é importante de ser mapeado nessa perspectiva de preservação da cultura. Isso é um exemplo da importância da legenda, porque você lendo a legenda daquele mapa ali, vamos supor, o mapa participativo da comunidade do Rio Xingu. Você lendo aquela legenda ali, você vai saber quais os valores daquela comunidade, o que que elas prezam, o que que eles prezam. São coisas, você consegue fazer inferências, por exemplo, são coisas mais materiais ou são coisas menos materiais? Tem muito valor assim histórico, muito valor religioso, ou tem mais o valor da vida prática mesmo? Eles dão valor para a madeira que eles pegam ou para a água que está no rio. Então tudo isso você pode ver na legenda, na própria legenda. E aí, indo mais para um lado não tão tradicional, mas o lado empresarial, vamos dizer assim, da mesma maneira, se você tem que fazer um mapeamento, né, vamos dizer, você está numa empresa, tem que fazer um mapeamento participativo. Da mesma forma, tem que pensar na legenda, porque a legenda são todos aqueles aspectos que têm que ser colocados no mapa, vão ter que ser contemplados naquele mapa. E aí é o que eu falei, a legenda tem a ver com a situação. Dependendo da situação, vai ter um conjunto X de legendas. Aí, especificamente no mapeamento participativo, tem duas maneiras de fazer isso. Tem uma maneira que você já chega com um pacote completo. Você chega para uma comunidade de pescadores, por exemplo, querendo saber determinada coisa. Por exemplo, se eu posso fazer uma inferência ali se está tendo muito lixo, lixo sólido, né? Plástico, lata na água, pedaço de madeira. Então, eu já posso chegar, fazer um mapeamento participativo com essa comunidade, já com o meu conjunto de legenda. Já vão ter lá a minha legenda prontinha, de acordo com a pesquisa que eu quero fazer. A outra maneira é quando você vai fazer um mapeamento participativo com a comunidade e eles mesmos vão montar a legenda. Foi o caso da nossa colega Tatiana de Sá. Eles ali são feitas reuniões preparatórias para o mapeamento participativo. E aí, nas conversas, você vai conhecendo, né, a comunidade e a dinâmica dela, e nas conversas, a própria comunidade levanta o que é interessante ser mapeado. Aí é uma outra abordagem. Mas a importância da legenda é total. Total, porque é ela que vai informar aquilo que está no mapa. Pela legenda você vai saber onde passa o rio, onde que tem uma floresta, e todo aquele conjunto de valores que eu falei que são relacionados às populações em si. Eu espero ter Joia, respondido. Raquel. Poxa, deu um monte de informação. E aí a gente já está até deletando algumas perguntas aqui, porque você já foi até respondendo outras perguntas. E aí a gente tem que dar boa noite para o Pedro Gates, que estudou na UENF, depois ele foi para onde, gente? Não lembro. A Sara Kunzler, a Ana de Benedito, que é a nossa colaboradora, professora da UENF, Costa Pablo, que é nosso colaborador também, Nayar Underline Mendes, Breno Baroni e Jecas UFMT. Sejam todos bem-vindos. E aí, o Duarte é professor, ele era professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele deixou até um contato aí do professor Gustavo Rodrigues Canali, que atua, né, trabalha com mapeamento participativo, se alguém tiver interesse. Dentro da sua fala, eu acho que você até já respondeu uma pergunta da biblioteca da UF,
que eles perguntaram assim, como fazer o intercâmbio de dados gerados nos mapas participativos para outros mapas e outros aplicativos, né? Você já explicou para a gente. E aí a Tatiana, ela pergunta, eu estou correndo porque a gente só tem 10 minutos. A Tatiana pergunta, os mapas mentais elaborados por pessoas de uma comunidade podem ser utilizados como parâmetro para elaborar para a elaboração de um mapa participativo? Eu acho que ela quis dizer assim, esses mapas mentais que você explicou antes para a gente, então, as informações deles podem ser aproveitadas para se elaborar um mapa participativo? Sim, porque o que que acontece? Depois esses mapas, tanto o mapa mental quanto o mapa que eu dei o exemplo de que é feito numa película transparente em cima de um mapa impresso, pode ser um mapa de rodovias ou uma imagem de satélite. Nesses dois casos, depois isso tudo é passado para o computador, para um ambiente de sistema de informação geográfico. Então, tudo aquilo ali é passado para o computador, digitalizado, e aí são procedidos os outros tratamentos de dados. Olha, gente, mapeamento participativo, eu estava vendo assim os artigos dos Estados Unidos e da Europa, eles estão muito avançados lá, porque depois todos esses mapas, né, que são desenhados, às vezes até desenhado pela internet, vão para o ambiente SIG, né, que é o Sistema de Informações Geográficas, para a gente fazer o geoprocessamento deles, mas eles estão muito sofisticados, assim, que eles fazem tratamentos estatísticos das áreas, fazem tratamento estatístico dos pontos das áreas. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas desenhar mapa? Eu já faço isso desde a escola, sabe? Como se fosse uma coisa simples, assim, sem valor. Mas não, gente, tem muito valor. O que eu falei para vocês, do ponto de vista de aquisição de informações e dados, tem muito valor. Tem a questão do valor da preservação da cultura, né, da herança cultural desses povos. Então, assim, para onde você olhar em relação ao mapeamento participativo, tem muito valor. Agora, alguns cuidados técnicos têm que ser tomados. Por exemplo, se você vai abordar uma comunidade muito humilde, que o pessoal não tem costume de usar smartphone, nada, laptop, vocês sabem que existe isso. Não adianta, você não pode chegar com a plataforma, entendeu, no ArcGIS online, querendo que eles marquem pontos ali, eles não sabem nem usar aquilo. Então, é assim, sabendo o público-alvo, qual é a técnica de mapeamento participativo eu vou poder usar? Vai ser essa película transparente, que é um pouquinho mais fácil para eles marcarem? Vai ser um dispositivo, um tablet, né? Eu estou fazendo um mapeamento participativo agora para uma empresa. Aí eu posso usar tablet, posso usar uma série de recursos, né, portáteis de internet, porque aquelas pessoas que vão mapear, elas às vezes já são os especialistas. Então, dependendo de caso a caso, vai ter que ter uma série assim de detalhes técnicos, detalhezinhos técnicos. E aí, o que que nós orientamos, nós que somos da academia? Muita leitura. Chega hoje no Google, né, tem interesse em mapeamento participativo, coloca lá, mapeamento participativo, começa a ler. Porque da experiência, né, das outras experiências de trabalho, de pesquisa, como eu falei, como é uma coisa muito diversificada, ela tem de caso a caso, não existe uma fórmula geral. O melhor mapeamento participativo é o X, é o Y, é o Z. Não é. É aquele que vai se adequar àquela situação e àquela comunidade. Então, se você começar a ler, se vocês começarem a ler bastante trabalhos científicos, né, vocês já vão ter uma gama de experiências aí que as pessoas tiveram, já viram o que é que dá certo, o que é que não dá certo. Então é importante fazer, né? Agora que foi descortinado para vocês o que é o mapeamento participativo, começar a enveredar um pouquinho por essa área, né? Começar a ler os trabalhos. E aí, como a Camila falou que o tempo está curto e tem bastante pergunta, eu deixo o meu e-mail também. Quem quiser depois entrar em contato, fazer ou tiver alguma dúvida, a gente está aí para ajudar. Eu gostaria de também usar esse espaço um pouquinho para fazer a propaganda lá, no Geocart, nós montamos um observatório do mapeamento participativo. Então, tem um sitezinho na internet que, se vocês escreverem observatório.ivides.org, tem a páginazinha lá do observatório, vocês vão ver, já temos um grupo de quase 30 pessoas, a professora Camila também é do observatório, que a ideia do grupo é essa, é a troca de informações, tirar dúvida, estamos aprendendo, fazendo cursos que às vezes os colegas colocam para os outros fazerem também.
Então, é uma área que está em ascensão, muito mais valorizada lá fora do Brasil do que aqui, mas que vale a pena, gente, né? Se informar e começar a usar também. E aí a gente está à disposição. Como eu falei, meu e-mail é raquel@ivides.org e o observatório é só escrever no endereço lá, observatório.ivides.org. E aí entra lá, dá uma olhada se quiser, se interessar em entrar para o grupo, manda um e-mailzinho para raquel@ivides.org que a gente pode conversar também. Joia, Raquel, o pessoal do grupo, eu acho que eles vão colocar os dois endereços que você falou, é observatório.ivides, Isso. I-V-I-D de dado, es.org, Sim, e o e-mail é raquel@ivides.org. .org. É. Aí o pessoal está jogando aí, porque realmente é muita informação e não vai dar tempo para tudo. Lázaro, é observatório.ivides, né? Invides não é, ivides, observatório.ivides.org, por favor. Ó, o pessoal deixando vários comentários, parabéns, professora Raquel, muita coisa interessante, muita informação. E aí a gente ainda tem algumas perguntas, mas eu não sei se vai dar tempo. Eu Que aí o podia Diogo responder bateu. só. Eu posso Uhum, responder uma aqui que é importante também, desculpa claro. as outras pessoas, eu vou tentar ser rápida. A pessoa está perguntando a consistência dos dados inseridos remotamente em um mapeamento participativo. Isso daí também é toda uma área sobre isso, chama validação de dados. Então, depois você que perguntou, vai colocar no Google agora assim, mapeamento participativo ou participatório mapping, validação de dados. Porque é uma série de validações que são feitas. Por exemplo, nós colocamos um mapa participativo ano passado por causa do derrame do petróleo. Qual era a ideia? A pessoa tirava foto da mancha, mandava para mim com o nome do lugar, com a coordenada geográfica, e a gente plotava no mapa. Aí eu fui questionada em relação a isso, perguntaram assim para mim, mas como é que você sabe, Raquel, que a foto que a pessoa mandou é lá daquela praia tal? Como é que você tem certeza? Aí eu comecei a pedir às pessoas para mandarem as fotos já referenciadas, que tem aplicativo até para celular que você já tira foto com latitude e longitude. Isso seria uma das maneiras de validar dados. Existem outras maneiras. Às vezes o próprio sistema de informação geográfica que é colocado na web, o aplicativozinho que está lá na web, ele mesmo na programação já foi feito, já se coloca uma série de artifícios lá para não deixar entrar dado que não seja daquele local. Então, hoje em dia, tem como você estar com o smartphone na mão, abre o aplicativo para mapear, e ali no aplicativo já se sabe qual a sua localização geográfica. Então, não adianta você botar um ponto dizendo que aquele ponto é de Bangladesh, não vai adiantar, porque o sistema sabe que você não está em Bangladesh, você está no Brasil. Então, isso também é uma outra maneira de validar. Então, a pessoa tem que procurar isso, validação de dados. Eu queria falar sobre isso porque é um aspecto muito importante mesmo que ele está perguntando. Outro aspecto importante que vocês têm que procurar também, já que vocês estão começando na área, é a questão da ética, né, que foi falado um tempo atrás. Existe também uma normatização no Brasil, e aí tem que procurar sobre isso, a questão ética de você trabalhar com comunidades tradicionais, por exemplo, e depois usar a informação das pessoas, né, em trabalhos acadêmicos e tal, e aí também é uma outra área toda só sobre isso. O problema é É uma esse. live só sobre esse O assunto, problema é né? esse. Você começa a aprender, você vê que tem que aprender uma porção de coisa mais lá. Isso aí é um problema grande para a gente. Raquel, realmente a gente só tem agora alguns segundos, então eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade. Eu Estou sei muito que você feliz é também, muito cheio obrigada. de. Ai, que bom que Gostei gostou. muito. Nossa, foi um papo assim com uma linguagem muito acessível. E tanto que a gente tem, foram várias perguntas e o tempo inteiro o pessoal entrando. Foi muito bacana saber pessoas de diversos locais do Brasil. Então eu te agradeço e a gente deixou aí os contatos. Pessoal, quem quiser, entre em contato então com a Raquel. Tá bom, Raquel? Olha, tudo de bom e muito obrigado mesmo. E obrigada a participação de todos. Se você quiser se despedir rapidinho.
Muito obrigada a você, professora Camila Zapes. Parabéns pelo trabalho lá no grupo, né, de Ecologia Humana. Eu tenho acompanhado de longe. Obrigada. Poxa, muito bacana o site, tudo. O canal, o próprio canal do Instagram tá maravilhoso. Parabéns e é por aí mesmo. E, pessoal, o que ela falou, tem dúvida, alguma coisa, quer comentar, quer alguma indicação, manda um e-mailzinho para mim, tá bom? Beijo, boa noite. Tchau, gente. Tchau, Tchau. Raquel. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigada a você. Beijo. Tchau.